Dois homens vivem juntos, se amam e querem constituir família. O que é que a reprodução assistida pode fazer por eles, hein, doutor Arthur Dizzy? Então, Isabel, pode e muito. No mundo inteiro, né? Quase no mundo inteiro. Né? Em países onde a sociedade discute que isso é permitido. E é o nosso caso. E é o caso da maioria dos países. Né? Onde dois homens podem construir família. Né? Perante a justiça, perante todos os sentidos, né? Podem construir família. Só que eu costumo brincar com todo mundo de um jeito bem simples, né? Para engravidar, precisa de três coisas. Precisa de óvulo, precisa de útero e precisa de sêmen. No caso, dois homens têm sêmen a mais. Eu falo a mais porque pode, mas tem que determinar qual dos dois é que vai doar o sêmen, coletar o sêmen. Né? Porque a gente tem que garantir a rastreabilidade, a gente tem que poder dizer para aquele filho, para aquela filha, quem é o pai biológico. Né? Então, e como que funciona? Talvez seja o modelo mais elaborado que a gente tem. Eu tenho 3 casos de sucesso, inclusive um agora, né? De 2 homens, né? Querendo construir família. Então, como que funciona? O sêmen, combina entre eles, um dos dois escolhe o sêmen e a gente vai usar este sêmen. O útero, né, tem que ser um útero solidário. Então tem que ser algum parente de até 4º grau, ou no caso que eu estou fazendo os meus 2 casos já de sucesso foram cunhadas. Cunhada é tido como parente por afinidade. Num caso, isso foi aceito, e no outro caso, que é agora, a gente teve que pedir uma autorização para o CRM, no sentido de ter toda uma papelada legal, né, porque toda essa jornada reprodutiva, depois eles têm que registrar a criança, como 2 pais. Então a gente tem que ter tudo muito bem documentado, para não ter nenhum tipo de problema, também no registro. E nesse caso, mais ainda, porque esse caso que eu estou vivendo agora, o bebê vai nascer no Brasil. Geralmente são casais de fora do Brasil, e que esse bebê vai nascer no Brasil, né? Então eles têm que ter toda a documentação legal, porque o plano deles é com 2 a 3 meses de vida, assim que o pediatra liberar, eles levam o bebê para os Estados Unidos, que é a moradia dos dois. Então, o útero é um útero solidário. O que é um útero solidário? É uma doadora sem fins lucrativos, sem mercantilização, parente de até 4º grau e cunhada, no segundo caso positivo, cunhada, e que já tenha gestado uma vez. Né? Então, tem esse tipo de cuidado que o Anvisa coloca. Pode ser primigesto? Não. Ela já tem que ter filho. Porque toda a gravidez é um risco. Né? E, então, é claro que é muito raro, mas a gente pode ter alguma patologia, principalmente quando a placenta gruda no útero, o atletismo placentário, que, infelizmente, pode terminar com a perda do útero. Claro que são casos raríssimos, mas, de qualquer forma, eu estou dizendo quais são as condições para se fazer. Então, parente e ter tido filho. A doadora tem que ser anônima. Né? Por que não pode ser da paciente que está indo com útero? Senão ela é a mãe. Se ela entra com útero e com óvulo, ela é a mãe. Né? Então, para descaracterizar, porque ela não é a mãe, ela está simplesmente gestando. Né? A doadora, então, tem que ser anônima. Então, nesse caso, eles compraram óvulos de um banco de óvulos com toda a segurança e que se parecesse o máximo possível não com quem doou o sêmen, mas com o parceiro dele, né? Nesse caso. Bom, então a gente prepara o útero, é muito simples, né? Para a gente atingir a janela da implantação. E os óvulos são descongelados. Hoje em dia, grande parte dos tratamentos são material congelado. O sêmen foi a fresco, que a gente conseguiu monitorizar de tal forma que um dos parceiros conseguiu vir para o Brasil colher o sêmen.
mas poderia ter sido congelado também. E a gente transfere um embrião, nesse caso, né? Você também não vai expor a um risco de gravidez múltipla, mesmo pequeno, né? E podemos fazer uma vez só, né? O meu outro caso que deu positivo, eles estão levando os embriões, olha como existe esse turismo reprodutivo, para outro país, eu acho que para a Colômbia, porque eles vão ter uma outra receptora na Colômbia, né? Uma vez que pelo menos eu pessoalmente, me neguei. Não chegou nesse ponto, né? Mas eu disse que a gente não poderia repetir na mesma paciente, porque, né, já é muito difícil gestar por outra pessoa uma vez, gestar por outra pessoa duas vezes, então a gente, né, e funciona super bem, né, do ponto de vista porque a gente não está lidando com infertilidade, está lidando com dificuldades das coisas acontecerem, né? O útero é de uma mulher que pode parir e que já pariu, então já provou essa boa formação uterina. O óvulo é de uma doadora anônima, com menos de 35 anos, e o sêmen, a gente tem muito pouco problema com o sêmen hoje em dia, com a ICSI, né? A gente resolve a imensa maioria dos problemas. Então funciona bem, né? E o único ponto que eu queria ressaltar e que eu fiquei nesse caso de agora e no outro caso também é que você sabe que as pacientes que entram com o útero, elas normalmente elas não querem amamentar. Parece que a amamentação cria um vínculo que elas não querem ter, né? Então, nesse caso que eu estou vivendo agora, está acordado com o cunhado dela, que ela vai tirar o colostro, né, porque o bebê tem o máximo possível das defesas, mas ela não vai amamentar. Agora, tem uma coisa interessante, né? Por exemplo, o casal pegou o sêmen de um deles. Mas aí pode querer ter outro filho com o sêmen do outro, não pode? Uma segunda gravidez, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque aí eles podem ter os filhos biológicos. Claro, o que não dá é fazer misturar o sêmen. E isso não pode. Uhum. Porque é pedido, quer dizer, às vezes o casal não tem toda a ideia, né? Então, para se manter a rastreabilidade, a gente poder dizer para o bebê quem é o pai biológico dele, só pode ser um doador. Um doador, claro. Claro, senão não vou saber nunca, né? Não, tem como saber, mas é complicado. Bem legal, Arthur. Muito obrigada. Every time we say goodbye, I die a little